realizado no nosso meio. E nós queremos, aqui nesse momento, apresentar algumas pessoas que nos dão a honra da sua visita. Primeiro, nós temos aqui o Valdemar. Ai, agora tem um contemporâneo. Não é você, é o Valdemar ali da minha direita, da família ali da Jaqueline e da Radassa. Cadê o Valdemar? Dá uma cena aí, Valdemar. Olha lá ele lá, tá vendo? Aí, chegou exatamente de Madrid, não? De Espanha, não estava em Espanha? Estava em Espanha, chegou hoje, só para o aniversário da igreja, para ver como é que a igreja está bem. Depois nós temos aqui a Elizabeth. Quem é a Elizabeth? Cadê a Elizabeth? A Elizabeth está ali, ó. A Elizabeth está com os filhos, Beatriz, Rafael e Júnior, é isso mesmo? Aí, ok. Dona Júlia, está aí, Dona Júlia. Júlia já é nossa, está bem ali, a Julinha. Quem não conhece Dona Júlia? Oxi. Mário, o tio do André, cadê o Mário? Mário está aí? Aqui o Mário. Seja bem-vindo, Mário. A Catarina também já é nossa, também a gente já conhece a Catarina, a irmã do André, está aqui na nossa frente, é membro da igreja. Tem o Paulo e a Nayara, que também já estão visitando a nossa igreja desde semana passada, e está com os filhos aí, Ravi e Vitor. É isso mesmo? É isso. Opa. Alguém mais? Alguém mais? Temos aqui a irmã Isabel, que é a esposa do pastor Abel, e o pastor Abel está aqui nos visitando, nos dão a honra da sua visita. Por isso nós estamos muito felizes. Amém? Quero convidar você a baixar sua cabeça para nós podermos orar ao Senhor. Mas antes de orarmos, eu quero dar mais uma informação. No próximo domingo, nós vamos celebrar aqui o culto de Páscoa. Só que nós temos algumas alterações nos horários normais da igreja. Por exemplo, nós teremos o culto da ressurreição. O culto ele vai começar às 7 horas. Porém, eu recebi algumas informações e solicitações para nós iniciarmos esse culto, sairmos daqui da igreja às 6h30. 6h30 da manhã, ok? Para que nós possamos estar lá no lugar mais cedo, que possamos pegar aí o solzinho saindo, para que possamos fazer um culto para a glória do Senhor. O local será lá no Parque da Bela Vista. Se você tiver dificuldade de ir, de boleia, esteja aqui na igreja, às 6h30, que vai ter um pessoal aqui para levar você até lá e depois trazer de volta, ok? Então, o culto da ressurreição, saída da igreja, 6h30. Culto lá, 7 horas, ok? Depois voltaremos lá do Parque Bela Vista e teremos um café comunitário aqui na igreja. Será às 9 horas da manhã, ok? Depois do café, nós teremos a nossa celebração de Páscoa, que começará às 10 horas da manhã. O culto vai terminar mais cedo para você ir para sua casa, convidar o pastor para comer aquele bacalhau no domingo de Páscoa lá na sua casa, ok? Eu prometo que eu só vou aceitar de uma casa, eu não aceito de mais de uma, só uma casa só, tá bom? Então assim nós vamos fazer a celebração da nossa Páscoa semana que vem, você é nosso convidado para estar conosco aqui. Agora sim, vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, tá bom? Pai, é muito bom estar aqui na Tua presença. Obrigado, obrigado mesmo pela existência dessa igreja há 50 anos. Alguém pensou, alguém idealizou, alguém sonhou com esse projeto. E nós estamos aqui para celebrar. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que suaram, as pessoas que se esforçaram, para que esse trabalho prosseguisse, o evangelho do Senhor fosse propagado aqui em Setúbal. E nós louvamos ao Senhor por esses 50 anos. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é o Senhor dessa igreja. E Pai, nós te agradecemos por cada pessoa aqui que adentrou nessa casa. Pai, fala aos nossos corações. Que esse culto seja um culto para o Senhor. Em honra e glória ao Senhor. Se faz presente aqui em nosso meio, Senhor. Nós convidamos o Senhor. E esteja à vontade para fazer aquilo que Tu queres nessa manhã. Nós louvamos, nós honramos, nós adoramos a Jesus. E é nesse nome precioso que eu oro agradecido. Amém, amém e amém. Amém. Aqueles que desejarem ficar de pé nessa manhã para louvar ao Senhor, aproveite e dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. E diga feliz aniversário, né? 50 anos. Feliz aniversário. Amém. Amém. Feliz aniversário para cada um. Amém.
50 anos de existência, né? E eu fico a me perguntar, o que sustentou essa igreja até aqui? A fonte de águas vivas, Jesus, amém? E quantos querem mais 50 anos? Digam amém. Há mais para buscar, há mais para aprender, há mais para viver como igreja. Nós queremos dessa água. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Estamos vivos para a glória de Deus, para mais 50 anos, se assim o Senhor permitir. Amém? Faça essa oração comigo cantada, entregando a sua vida ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu és a fonte da minha vida, Tu és a fonte e o sustento de todas as coisas. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Temos sede, Senhor. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça a Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Tu és a fonte, Senhor. Em outras fontes. Não há outro lugar, Senhor. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Quantos querem nessa manhã? Peça a Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és
Pode se sentar, irmão. Som. Eu gostaria de chamar aqui uma pessoa também que ansiou muito por essa presença, a presença de Jesus. E ela, um dia, entendeu que precisava dessa água. E ela bebeu dessa água. E quero chamar aqui a Manuela, que vai dar o seu testemunho pessoal de como ela aceitou a Jesus, como foi sua vida antes, como ela aceitou a Jesus e como é a sua vida agora. Então preste atenção nesse testemunho, por favor. Quer vir aqui em cima? Quer ficar lá embaixo? É aqui em cima, senão quase ninguém vai te ver. Aqui mesmo. Bom dia, igreja. Assim, isto não é fácil para mim, eu vou ter que ler porque realmente a minha vida foi um bocadinho complicada, tem sido, mas com a presença de Jesus agora tudo se tornou mais fácil. Bem, a minha vida era um turbilhão de emoções, com coisas boas e outras muito ruins. Tudo era difícil, quase impossível de conquistar, e sempre que a vida estava a entrar nos trilhos, algo acontecia e tudo ruía sem eu saber como nem porquê. E o pior é que eu não conseguia erguer tudo de novo. Houve muitas dificuldades a todos os níveis, tendo chegado a passar fome para não faltar nada às minhas filhas e sempre sozinha, sem o apoio de quem quer que fosse. Foram momentos tão difíceis e complicados que a única solução foi colocar um termo à minha vida, mas felizmente fui salva a tempo. Nessa altura percebi que estava a ter uma nova oportunidade e que a minha missão ainda não tinha terminado, que havia um novo propósito. Em dezembro de 2023, a minha filha mais nova quis participar no coro da Igreja Evangélica Batista, impulsionada por um colega da escola. Não me opus, mas verifiquei que sempre que voltava dos ensaios, estava feliz, até o olhar dela sorria e isso despertou a minha curiosidade. Chegou o dia da apresentação do coro e eu fiz questão de ir assistir. E qual não foi o meu espanto, com a forma como fui acolhida, recebida, o carinho, a hospitalidade, e entendi o porquê da felicidade da minha filha. Fiquei rendida, pois não estava habituada a tal, visto vir de uma família extremamente católica, praticante, em que tudo é pesado e diferente. Assisti ao culto, cantei e participei, a leitura da Bíblia e a palavra do Senhor finalmente tinham feito sentido no meu coração. Saí da igreja feliz e com a promessa a mim mesma que voltaria mais vezes, pois naquele dia finalmente tinha entendido que o meu propósito de vida, que a minha missão estava naquele lugar. Passei a frequentar os cultos e a minha vida a dar uma volta grande, a fluir. Num desses cultos, a pregação tocou-me de uma forma tão profunda e forte que num impulso decidi, naquele momento, entregar a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador. 10 de novembro de 2024, batizei-me junto com as minhas filhas. Após a imersão da água, o momento foi mágico. Tinha nascido o meu novo eu. Todos os meus pecados tinham ficado para trás. Agora era filha de Jesus, de corpo e alma. Na realidade, as dificuldades da vida continuam, mas agora tenho Jesus no comando da minha vida, que me apoia, acalma, colocando a sua mão na minha cabeça e mostrando-me o melhor caminho a seguir. Somente Jesus sabe qual é o meu propósito de vida, qual a minha missão, qual o tempo para o acontecerem. Aceito e agradeço tudo o que o Senhor me coloca no caminho, pois umas coisas são aprendizagem, outras gratificações pelas minhas atitudes. Agora, acredito que tenho Jesus na minha vida, que é maior que todos os problemas e que nunca me deixará sozinha, pois será sempre Ele a levantar-me, mesmo quando eu acho que não vou conseguir fazê-lo. Obrigada. A Manuela tem pouco tempo de batizado. Vamos dizer assim, da última turma de batizado. Né? E a gente fica muito feliz porque já tem o testemunho pessoal pronto, já consegue evangelizar, está fazendo parte da nossa escola de líder. É assim, é porque a gente está cumprindo exatamente a missão que Deus nos deu. É de ser
e fazer discípulos para a glória de Deus. Temos outros aí, temos pessoas das outras turmas, tem o Ivo, que é das outras turmas, tem mais quem? Tem ali o Santiago, também que é da outra turma, tem a Larissa lá do outro lado também, tem muita gente, né? Tem muita gente aí que foi batizada. Então, nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E nós queremos aqui entregar 3 certificados de pessoas que foram batizadas ontem, ok? Mais 3 pessoas. Então, quero chamar aqui, cadê a Radassa? Vem cá, Radassa. Radassa, para receber o seu diploma. Quero chamar a família da Radassa. Vem cá, Jaqueline, vem cá. Fica aqui, Radassa, aqui do lado daqui, tá bom? Pode tirar o diploma. Fica aqui do lado dela. Quero chamar também o Robson. Cadê o Robson? O Robson também foi batizado ontem, gente. Uhul. Pode tirar daí de dentro. E tem uma pessoa também que eu acho que a igreja nem conhece também, que foi batizado ontem. É o Martim. Chega aí, Martim. Bora! Irmãos, esses novos irmãos, quero chamar a Carla para vir aqui à frente. Cadê Carla? Vem cá, Carla. Aqui já tem, cadê o Santiago? Vem cá, Santiago, também família. A família do Robson, cadê? Maciela, cadê? Pessoal, vem cá para a gente orar. Tem mais alguém aí? Não, o João já está aqui. Ei, João. Ei, rapaz. Ei. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse povo tão lindo que se batizou ontem. Estamos muito felizes com isso. Pedi o pastor Valdemar para estar orando por esses novos membros da nossa igreja. Os irmãos querem ficar de pé, por favor. Senhor, mais uma vez nesta manhã levantamos as mãos para Ti, em gratidão, Senhor, porque tudo o que acontece é favor Teu, é graça Tua, Pai. E nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque o Senhor, mais uma vez pelo Teu Espírito, o Senhor trabalhou e o Senhor convenceu estes que estão aqui à frente, como a nós, que só o Senhor é Deus e só a Ti pertence todo o louvor e toda a glória, Pai. Muito obrigado por estes que agora estão aqui, que deram o seu testemunho nas águas do batismo e também já o fizeram dentro da Tua igreja, Pai. O que nós pedimos é que o Senhor se manifeste gracioso para com eles, Pai. Que o Teu Espírito lhes dê a sabedoria, lhes dê o entendimento, o discernimento, Pai. E também os capacite com os dons sobrenaturais que eles precisam para servir-Te e para cumprirem o propósito particular que o Senhor tem nas suas vidas, Pai. Como igreja, nós somos muito gratos, Pai. Pedimos que também o Senhor nos dê a ajuda, nos dê o sentido de cuidado, Pai, pelas vidas destes que agora nós consideramos como bebés na fé, para que cuidemos deles, Pai, e também das suas famílias, Pai, como outros cuidaram de nós no passado. Muito obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor continua a salvar. Muito obrigado porque a Tua salvação continua a estar disponível para todo aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador e é o único caminho para Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem se assentar? Amém. Como é bom ver a igreja engajada na conversão de vidas, na proclamação do Evangelho. Amém? Ele tem sustentado a gente ao longo dos anos. A palavra do Senhor continua sendo a base, o alicerce da nossa vida. Amém? E quando eu cheguei do Brasil aqui, percebi que a igreja também estava engajada na leitura da Bíblia, na leitura anual da Bíblia. E nós estamos lendo o livro de João. E hoje era possível, era necessário que nós cantássemos essa canção que vamos cantar. Como se fosse João cantando, aquele que predisse o Senhor, aquele que pregou o arrependimento, aquele que gastou a sua vida por amor a Ele, a Jesus. E quantos aqui nessa manhã têm essa esperança de que, além desse ambiente de igreja, nós cremos, ainda cremos, que Jesus retornará para buscar a sua igreja. Amém? Ele vai voltar e Ele vai trazer consigo a recompensa do seu trabalho penoso, que foi a sua morte por nossos pecados, para a salvação da nossa vida. Então, enquanto você estiver cantando, ouvindo essa canção, ore ao Senhor, diga: Senhor, eu quero assumir um compromisso, eu quero gastar a minha vida por amor a Ti, por amor às almas perdidas,
é por tua causa que eu ainda estou aqui. Amém? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça. Porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar As suas sandálias. Nele a minha vida está. e eu caminho com a certeza. Quantos creem nessa manhã de que ele virá? E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza ele virá. de que ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Erga sua voz e cante. E é ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. e ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
alegria, dono dos meus dias. Amém. Amém. Pode se sentar. Pode se assentar, por favor. Nesse momento, nós vamos ter a leitura um pouco da nossa história, da nossa igreja, e queria convidar a irmã Cristina para tomar a frente aqui e ser a responsável por esse momento. Obrigada. Que festa e que honra! Então, breve historial da Igreja Batista do Cristo Rei Segunda de Setúbal. Em setembro de 1969, a visão do pastor António Fernandes Pego, então pastor da primeira Igreja Batista de Setúbal, leva-o a abrir um ponto de pregação da Palavra de Deus na parte nascente da cidade. Tendo de imediato o apoio da Igreja e da família Caneira, que abriria as portas da sua residência para ali iniciar um local onde o Evangelho de Jesus Cristo era anunciado. Em 16 de abril de 1975, e já nas atuais instalações, na Rua das Andorinhas, número 68, a missão é consagrada à Igreja, com 17 membros fundadores, todos oriundos da primeira Igreja. É atribuído o nome à recém-nascida igreja, de Igreja Evangélica Batista do Cristo Rei, Segunda de Setúbal. O pastor fundador, António Fernandes Pego, assumiu então a liderança da igreja. Dos membros fundadores, estão ainda conosco o irmão Mário Caneira. Dos restantes, alguns partiram para a glória e outros estão integrados na primeira Igreja Batista de Setúbal. Deram aqui a sua valiosa colaboração alguns pastores e seminaristas. Então, pastores António Fernandes Pego, Rogério Flamino, Dário Adams, Rogério Flamino, Valdemar Salgueiro, Rogério de Moraes, José Augusto Bedesley, Jorge Soto, Rogério Flamino, Cássius Ribeiro, Valdemar Salgueiro e Evandro Arsénio, atual pastor. Como seminaristas, António Miguel Pires, João Milheiras de Saramago e Manuel Matoso. No ano de 2011, a igreja começou trabalhos na cidade do Montijo, juntamente com o pastor David Booth e família. Uniram-se outros grupos e em setembro de 2016, a então Missão do Montijo foi organizada como igreja após 5 anos, sendo a primeira Igreja Batista do Montijo. Atualmente, a igreja é composta por 88 membros. No ano de 2018, alargámos as estacas e reformulámos o nosso espaço. Entendemos que a igreja tem a missão de ser e fazer discípulos para a glória de Deus. Temos a visão de ser uma igreja capacitada para transformar a cidade, pessoa por pessoa, fazendo discípulos por meio da proclamação de Deus, com a ação de compaixão e graça. Somos muito gratos a Deus, pois em 50 anos de muitas lutas e vitórias, podemos contar com a graça divina, misericórdia e proteção. Ele é o Senhor da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pastor Evandro Arsénio. Essa é uma breve história da nossa igreja e nós somos muito gratos por todos aqueles que contribuíram para que essa igreja continue avançando para a glória de Jesus. E nós não poderíamos deixar de fazer algumas homenagens. E já antes de fazer essa homenagem, eu quero até pedir perdão, principalmente ao pastor Rogério Flaminco. Nós não tínhamos a confirmação da presença do irmão
Então, infelizmente, o erro do pastor, nós não chegamos a comprar a lembrança do irmão. Então, irmão, me perdoa por essa falha minha, tá ok? Perdoa. Por favor, queria convidar aqui o irmão Mário Caneira, por favor. Irmão Mário. Irmão Mário, o trabalho iniciou na casa do irmão, né? E nós queremos homenagear o irmão Mário. E nós, irmãos, eu tenho percebido isso nesses 6 anos, e o pastor depois vai estar com a palavra, pode me corrigir como bom português, que é, nós precisamos honrar, nós precisamos valorizar as pessoas quando elas ainda estão vivas. Nós, muitas vezes, temos aquela mania de honrar as pessoas quando elas já foram. Já foi, irmão, não tem mais jeito. Ok? Então, valorize e honre as pessoas que estão vivas. Diga para ele que ama, diga para ele que você quer estar perto dele. Irmão, vou dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração. Se eu tivesse 50 irmãos Mários aqui na igreja, essa igreja ia, como diz lá no Carioca, bombar. Porque o irmão Mário chega na igreja, conversa com o pessoal, toma café, abraça o pastor, dá uma palavra de incentivo para o pastor. Eu nunca vi o irmão Mário reclamando, pastor, eu nunca vi, quase 2 anos aqui nessa igreja. E às vezes nós temos gente... Ó, tá vendo? Ó, olha aí, olha. E eu tenho um carinho tão grande pelo irmão Mário, sabe? Quando eu vou abraçar ele ali, dou um beijinho nele, ele vem dar uma palavra, o pastor Evandro a pregar, né? Vai falando para os nossos ouvidos a mensagem de como devemos andar, né? Mais ou menos isso. Eu não sou poeta, mas eu sou o que é, né? Então nós queremos agradecer muito a vida do irmão Mário aqui conosco, por tudo que o senhor fez, irmão. Como? Por tudo que o senhor fez, todo o seu trabalho, por todo o seu sacrifício. Eu dou graças a Deus pelas bênçãos que me deu, pelas forças e sabedoria no desempenho das minhas funções. Comecei a trabalhar aos 13 anos, pé descalço, a caminhar 5 quilómetros a pé, na fábrica das baleias. Depois, aos 14 anos, fui convidado para ir para a oficina a ajudar o ferreiro, com uma marreta de 5 quilos a malhar no ferro. E acharam que aquilo que era pesado demais, compraram uma marreta de 3,5 kg. E então foi o meu princípio de serralharia até aos 60 anos, até aos 70. 70, hein, irmão? 70. O Senhor me deu sabedoria para desempenhar as minhas funções. Trabalhei numa oficina para onde fui, lá para a beira-mar, em Setúbal, em frente à doca agora não me lembro o nome. Onde é vendido o peixe? Na lota, exatamente. A oficina era aí. E eu comecei a trabalhar, a fazer tanques para as embarcações, os tanques de combustível para a água, fazia as chaminés, fazia a montagem dos motores, fazia a ligação dos motores do escape, do combustível, da água, fazia reparações em motores avariados. O Senhor me deu sabedoria, que eu fui elogiado quando me despedi do meu patrão, o senhor... O clérigo, Manuel Clérigo. Quando tirei a cédula marítima de longo curso e fui me inscrever na Soponata e chamaram-me e eu fui-me despedir ao senhor clérigo. E ele disse: Mário, a gente pode nunca mais se ver, mas onde quer que me encontres, não me deixes de falar. Disse-lhe eu: Sr. Manuel, tenho 41 anos, 20 anos que aqui trabalhei, tive mais contato com o senhor do que com o meu pai. Depois trabalhei 16 anos nas embarcações, como artífice serralheiro, e depois, aos 54, fui fazer um exame
à Escola da Marinha em Paço de Arcos, à Escola Profissional, fui fazer um fuso, rosca de fita de 2 entradas e uma porca adequada. Quando acabei de fazer aquele trabalho, o professor disse-me: este trabalho vai para a exposição. Depois, quando fui reformado, passei então a mecânico de bordo, de artifício de serralheiro, passei a mecânico de bordo. Depois, quando me reformei da Marinha Mercante, fui trabalhar para as praias do Sado, para a EDP. E depois de 10 anos de andar ali a trabalhar, uma tontura que me deu, fui ao chefe lá da oficina e disse-lhe que não estava em condições de trabalhar e ia-me embora, podia-me acontecer para algum acidente. E ele foi-me levar ao chefe lá da empresa, que era a ATM, e disse: quem dera há muitos patrões terem empregados como o Sr. Mário, bom profissional, pontual e respeitador. Só dou graças a Deus por estas coisas que tenho gravado na minha mente. Honra e glória ao nome do meu Deus. Chama a sua família, manda a sua família vir para cá. Chama a sua família. A minha família, meus queridos filhos, filho, Vem aqui à frente. a Raquel Lídia. A família do irmão Mário, pode vir aqui à frente, por favor? A família Caneira. Nós queremos homenagear o irmão Mário. Nós temos uma lembrança aqui para o irmão Mário. A Cristina pode entregar para a Cristina abrir, mostrar para a igreja. Pode ficar aqui também na frente, se quiserem, tá bom? Ok? Nós somos muito gratos por essa família que iniciou o nosso trabalho aqui da nossa igreja, e nós queremos orar pelo irmão Mário, agradecer, honrar esse homem, essa família, com tudo que fez por nós, tá bom? Então quero expressar o meu sentimento de gratidão por essa família e mostrar uma lembrança, uma simples lembrança, tá bom? Nós queremos entregar para o irmão Mário uma lembrança, tá bom? Só pode segurar para ele. Uma lembrança para o Senhor, Muito obrigado. em honra e homenagem e gratidão no nosso coração pelo trabalho do Senhor, juntamente à nossa igreja. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Tá bem? Dou graças a Deus pelas bênçãos. Douglas, vem cá, Douglas, para você orar. Vem cá. Ore pelo irmão Mário e ore por essa família, agradecendo a Deus. Bom dia, irmãos. Para mim é uma honra muito grande vir aqui à frente por essa gente que eu nem conheço. Para mim é a primeira vez que os vejo até aqui na igreja. Não, é uma bênção muito grande fazer parte do convívio dessa família, que Deus nos enxertou a eles nem nos adotaram, a gente foram obrigados a nos aceitarem. E é bom ver que do fruto que nasceu na casa do irmão Mário Caneira, e ver hoje aqui o pastor Rogério, ver a nossa irmã Antônia, ver a nossa irmã Julinha, e ver todos esses irmãos que desde o princípio, quando chegamos aqui nessa igreja, nos abraçaram, nos adotaram e nos encheram de muito amor, de muito carinho. É uma honra para nós muito grande poder vir aqui à frente e orar e agradecer a Deus por isso. Amém? Eu gostaria que o irmão, se puder, aquele que puder ficar de pé, a gente elevasse os nossos pensamentos, o nosso coração diante da presença do nosso Deus e nos desse também ao Deus, e pedisse a esse Deus que nos desse também essa audácia. Essa mesma audácia que teve essa família, que teve esse irmão, que abriu as suas portas para o Senhor e vê hoje os frutos colhidos. Vejam hoje os frutos que estão aqui, diante de nós, que foi tudo porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Trabalho de todos, o esforço de todos e a oração de todos. Por isso, Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te damos graças, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, e nos prostramos diante da sua presença, Pai, para que o Senhor trabalhe cada vez mais nas nossas vidas, no nosso coração, mas principalmente no nosso intelecto, Senhor. Trabalha primeiro na nossa mente, Pai,
Muda, Senhor, transforma, tira tudo aquilo que não faz, Pai, parte dos seus planos. E estabeleça, Senhor, a sua morada eterna, Senhor, através do nosso coração, através da nossa mente e da nossa vida, Pai. Obrigado pela vida do irmão Mário Caneira, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor tenha abençoado a vida deles, ó Senhor, meu Deus, e o Senhor vai abençoar cada vez mais. Obrigado pela irmã Filipina Caneira, que hoje não está conosco, Pai, mas sentimos a sua presença, porque ela está, Senhor, na glória junto contigo, Senhor, meu Deus. E ela seguramente está feliz, ó Pai, de ver a sua família toda aqui hoje, agradecendo a Ti, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado, nos tem suportado, e as batalhas têm aparecido, e essa igreja tem permanecido, porque essa é a Tua vontade, ó Pai. Se o Teu Espírito Santo, Senhor, está conosco, Pai, nos fortalecendo a cada dia, é que te pedimos que venha cada vez mais, Senhor, fazer parte da nossa morada, Senhor, da nossa vida, da nossa força a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos pela vida do pastor Evandro, que o Senhor também o fortaleça, que o Senhor também capacite-o cada vez mais, ó Pai, e que os seus filhos aqui, os seus servos, ó Pai, sejam exemplos de Cristo na vida daqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, ó Senhor, te louvamos, te bendizemos, e Pai, maravilhoso és em nossas vidas. Amém, Pai. Amém. Obrigado à família Caneira. Podem se assentar, por favor. E as homenagens não param, né, irmã? São muitas homenagens hoje aqui nessa igreja. Muito choro, muitos sorrisos. Queremos chamar também aqui uma pessoa muito especial para nós também. Quero chamar a irmã Antônia. A irmã Antônia é uma querida nossa. Por favor, please. Tá bem. Irmã Antônia, junto com a irmã Lete, queremos chamá-la aqui também para estar conosco, para receber também uma homenagem, uma singela homenagem, né, irmão? Para ela, a irmã Antônia, se eu não me engano, os mais antigos podem me corrigir, acho que é a irmã mais antiga aqui da igreja, não? Não é? Então vamos honrar também essa pessoa tão linda que temos ido lá visitar, temos lá abraçar, beijar, fazer um carinho, sempre com um sorriso no rosto, sempre querendo fazer da visita um momento cada vez mais bonito, oferecendo para nós um chazinho, bolinho, biscoitinho, toda simpatia, né? Então é uma bênção e nós agradecemos, irmã, pela sua vida. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Quer? Você que sabe. Eu sei que sua filha falou que você não gosta muito de falar, que você fica logo emocionada. Parece até o pastor. E é a boca que me seca logo, okay. E bem. então eu vejo-me aflita. Tá bem. Mas damos os parabéns a esta igreja, da qual faço parte há 47 anos, pelos seus 50 anos de existência. E coisas muito boas, muito lindas, eu tenho gravadas no meu coração ao longo de todo este tempo. Não quer dizer que não tivéssemos umas menos boas, mas sempre sentimos a mão do nosso Deus, que nos ajudava, nos segurava, nos dava, nos fortalecia, nunca nos desamparou. E hoje aqui estamos. Nós temos aqui uma lembrancinha para a senhora. Também? Muitíssimo obrigada. Nada. Haja coração, não, irmã? É isso aí. Hoje é teste para cardíaco. Quem é? Tem doutores aí? Estão aí? Então não, né? Tem uma ali. Bom, qualquer coisa. Nós queremos ainda continuar nas nossas homenagens, queremos chamar aqui o pastor Valdemar e queremos chamar também a irmã Maria José. O pastor Valdemar foi pastor dessa igreja durante muito tempo, juntamente com a irmã Maria José.
sempre trabalharam arduamente, estão a trabalhar até hoje, irmãos, até hoje. O pastor Valdemar tem sido um amigo, um companheiro, tem sido alguém que tem me ensinado muito, não só na questão cultural, mas também na questão da palavra, de ser um homem exemplar. Eu sou muito grato pela sua vida, pastor. Tá bom? Pela parceria, por estarmos juntos nessa caminhada. O senhor é um homem que tem me ajudado bastante, tá bom? Eu nem vou falar muito. Então, entrega lá a ele, por favor. Também uma singela lembrança para o senhor, tá bom? Dá um abraço para a irmã Maria José, também um buquê de flores, pelo tempo que estiveram conosco, aqui ainda estão conosco, e nós somos muito gratos por todo presente, todo carinho que vocês têm dado conosco, tá bom, Maria José? Obrigado. Obrigado mesmo, tá bom, pastor? Muito obrigado. A gente sempre fala assim, eu não merecia. Mas merecia sim, rapaz. Merece sim, merece. Né? A gente tem que reconhecer, tem que dar valor. Tem que dar valor, tem que honrar as pessoas que são dignas de honra. E, irmãos, as pessoas que são honradas, ela não pede a honra. Ela conquista, ela adquire, com o seu comportamento, com o seu jeito, com a sua maneira de ser, com o seu exemplo, que é Jesus. É assim. Não pede para ser honrado. A gente honra porque a gente vê o comportamento. A gente vê quem realmente é no coração. Ok? Então, agora, nesse momento, também temos outra homenagem. Queremos convidar o pastor Abel. Também vai ser homenageado, claro. Não pode ficar sem homenagem. E também a irmã Isabel. Claro. Oh. Iam vir lá de Porto sem uma homenagem? Não pode, né, irmão? Pastor Abel, nós como igreja aqui reunidas, nós queremos agradecer a sua família, seu pai, ao Senhor, por tudo que fizeram por nós. Nós reconhecemos o esforço que seu pai fez para estar com essa igreja do jeito que está hoje. O trabalho de vocês não foi em vão. Nós estamos aqui, tá bom? Queria que o senhor ouvisse isso e guardasse no seu coração essa palavra. Muito obrigado. Não é Nosso Senhor, obrigado, mas ao teu nome dar glória, não é? Tá. Entrega aí, filhão. Entrega aí para o pastor Abel uma lembrancinha, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, tá bom? Agora nós vamos ter mais um momento de louvor e o pessoal do cântico está com a palavra. Som. Bom dia, irmãos. Achavam que se livravam de mim, né, pastor Valdemar? Mas olha, é uma bênção estar aqui nessa manhã. Eu ainda sou da casa, né, pastor, que ainda não pedi minha carta. Mas estou muito feliz, porque desde que cheguei cá em Portugal, essa foi a igreja que Deus nos trouxe. E estou emocionada, porque é um dia muito feliz. E, olha, a gente não ensaiou muito, né? Não passamos o som, mas quero convidá-los a louvar com a gente. E fazer isso de uma maneira pensando que Ele é o dono de todas as coisas. Nada do que nós fazemos sem Ele tem sentido. Ele é a razão de estarmos aqui. É a razão da nossa alegria, da nossa entrega. E que nós possamos realmente entregar nessa manhã o nosso coração ao Senhor, as nossas ofertas, honrá-lo com tudo que temos. Porque sem Ele, tudo subsiste por Ele, tudo foi feito para Ele, por causa dEle é que estamos aqui. Então quero convidá-los para ficar de pé e louvar o Senhor conosco. E trazer o seu dízimo e oferta. Amém. Seja o centro, seja o todo em meu coração, Senhor.
meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Te entregamos, Senhor, toda a nossa vida, as ofertas aos teus pés. Continue sustentando, Senhor, esta igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento... Já não é o primeiro, já não é o primeiro. Mil perdões. Eu não falei que o pastor ele é educado? Ele é uma benção. Pastor, fique à vontade. Olha, já foi o botão. Já foi um botão? Para pregar a palavra que Deus colocou no seu coração. Tá bom? Fique à vontade. Obrigado. Eu tenho já um. 50 anos é qualquer coisa, hein? E para mim este momento tem sido um momento muito especial e muito emotivo, porque estão aqui várias pessoas que andaram comigo ao colo. Olhem que eu já fiz 77 anos, mas está aqui a Júlia Bentinho Malaya, que um dia quase que me, com tanto entusiasmo para me alimentar, quase que me sufocou. De acordo com as histórias que me contaram. Já alguém me recordou que na inauguração da cadeia aqui em Setúbal, em 1947, enquanto andavam a mostrar a cadeia, puseram-me lá no Bacela e quase que se esqueceram de mim. Portanto, eu fui o primeiro usufrutuário da cadeia de Setúbal. Portanto, mas ver aqui o meu amigo... poeta ainda por cima, Mário Caneira, mas rapaz, tu estás aí, é um jovem. Graças ao Senhor pela tua vida, e recordo-me tão bem, mas recordo-me mesmo de estarmos uma vez lá na casa dele, aqui nesta zona, não é? Janelas abertas à noite e as pessoas a espreitarem e nós a cantarmos coros, o meu pai... Por acaso foi algo que me emocionou ver ali o meu pai e a minha mãe, quando ainda eram jovens aqui no trabalho do Senhor em Setúbal. Que coisa bonita. E estar aqui neste lugar, eu que vim, portanto lá à volta de uns 60 anos atrás, na fundação deste trabalho e na organização, é algo que... Muito obrigado, pastor Evandro, por um dia me apanhar e logo me dizer assim, tem de ir lá a Setúbal no aniversário da segunda igreja, não é? Foi um momento todo especial e não foi por acaso, não é? Portanto, eu dou muitas graças ao Senhor por ver esta gente que eu conheci, que me conheceram, que me trataram bem e que eu agora posso estar aqui. Alguns já topei, têm um certo sotaque brasileiro, começando pelo pastor.
Nós lá na Igreja Batista de Sedufeita também, eu até digo, recebemos, a Igreja Batista de Sedufeita no Porto é uma igreja do centro da cidade. Está mesmo numa das zonas do centro histórico da cidade. Para quem não conhece o Porto ou para quem ainda não visitou o Porto, eu sou um daqueles que faz o marketing da cidade do Porto. Vale a pena ir à cidade do Porto. A cidade do Porto é hoje um dos grandes destinos turísticos do mundo e merece. Mas a nossa Igreja Batista de Sedufeita, da qual eu fui pastor durante 39 anos, está lá mesmo no centro da cidade e é sempre pronto a receber. E não há dúvida que nos últimos 3 anos, começou já há mais tempo, mas um pouquinho antes da pandemia, mas nos últimos 3 anos nós recebemos o que nós chamamos, eu chamo, um tsunami brasileiro. Sabem o que é um tsunami? De repente... E então aconteceu uma coisa muito interessante, que os membros mais antigos de repente começaram a ficar, espera aí, meios perdidos no meio daquela multidão de irmãos brasileiros, e uma das minhas atividades, um dos meus trabalhos como pastor sénior, pastor emérito da Igreja Batista de Sedufeita, o pastor disse-me assim, olha, pastor, conhece melhor esses membros mais antigos, portanto faço assim uma espécie de pastor da terceira idade. Portanto, eu pego nesses mais velhos, visito, estou com eles, vou-os integrando, ensinando-os que a igreja é um corpo vivo. A igreja é um organismo vivo, que se muda constantemente. Uns partem, outros chegam, outros nascem, e não há dúvida que esta é a dinâmica da igreja desde o princípio, não é? Aliás, nós estivemos hoje a refletir sobre Efésios, e em Efésios o apóstolo Paulo diz que na igreja do Senhor Jesus Cristo não há nem judeu nem grego, mas ele constrói uma... E quando a gente diz não há judeu nem grego, atenção, é porque naquela altura os judeus não se misturavam de jeito nenhum com os gentios, ou com os gregos, não é com os gentios, nem os deixavam entrar em sua casa. Eles eram pessoas que de alguma maneira conspurcavam a casa do judeu. O judeu julgava-se dono de Deus, eles tinham a revelação, eles tinham a Tora, eles tinham a lei, portanto, quer dizer, era para os judeus qualquer coisa estranha misturarem-se com os gentios ou com os judeus. Mas o apóstolo Paulo diz que não, ele é o apóstolo aos gentios e diz, em Cristo Jesus não há judeu, nem grego, nem sábio, nem ignorante, nem rico, nem pobre, nem homem, nem mulher, nós somos todos um, em Cristo Jesus. E é por isso que ao longo de 2000 anos até hoje, a Igreja continua. Estamos aqui a celebrar os 50 anos da Igreja Batista do Cristo Rei. Com essas pessoas que estiveram aqui na sua origem e que, meu amigo, Júlia Bentinho Malaya, pá, mas que tu estás ainda com um aspecto que eu te digo, pá... Graças ao Senhor por esta experiência e por estes momentos. Pastor Evandro, muito obrigado pelo convite e à Igreja também. É um gosto estar aqui, para além daquilo que eu consigo dizer em palavras. 50 anos é tempo de celebração. Um aniversário é sempre tempo de celebração, não é? É sempre um momento especial. Aqui há uns 2 ou 3 anos celebrou-se no Porto os 100 anos do Teatro Nacional de São João. É um edifício muito bonito, com uma grande história no campo do teatro, e por acaso é até um membro da Igreja Batista de Sedufeita que é o diretor do Teatro de São João. E o motto, ou a palavra de ordem, ou o slogan foi: temos um enorme passado pela frente. Estão a entender? O paradoxo. Temos um enorme passado pela frente. E é isso que acontece com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos um enorme passado, já lá vão 2000 anos desde o princípio, mas pela frente, porque a Igreja é um corpo que vai vivendo ao longo dos milénios e projetando-se na eternidade até que o Senhor Jesus venha, não é? Coisa fabulosa. E nós... Esta igreja, a Igreja Batista do Cristo Rei, ao celebrar os seus 50 anos, está a afirmar-se como parte dessa história, dessa peregrinação, desse percurso ao longo de 2000 anos. E, em 2025, nós estamos aqui como um dos elos dessa corrente que nunca quebra, mas que se vai prolongando na história. É por isso que o Senhor Jesus disse que... Ele disse várias coisas, mas disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao longo de milénios, têm tentado destruir a Igreja.
Muitas vezes os inimigos de fora e muitas vezes os inimigos de dentro, porque às vezes o diabo infiltra-se e tenta destruir a igreja por dentro. E nós devemos estar precavidos para não permitirmos que isso aconteça, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. É essa corrente impressionante que se prolonga até hoje e com certeza se prolongará pelos séculos vindouros, se o Senhor Jesus Cristo não chegar antes. Portanto, meus irmãos, aqui na Igreja Batista do Cristo do Rei, vocês têm um enorme passado pela frente. Pela frente. O Senhor nosso Deus convoca-nos do futuro. O passado já passou, nós não podemos fazer nada. Vivemos o presente, mas em última análise projetamos-nos no futuro. É do futuro que o Senhor nos convoca. Portanto, qual é neste momento em que vivemos, neste ano de 2025, já quase no fim do primeiro quartel do século XXI, qual é o nosso lugar enquanto igreja, qual é o nosso lugar enquanto cristãos, qual é o nosso lugar enquanto discípulos do Senhor Jesus Cristo na sociedade em que nós nos inserimos, na sociedade complexa em que nós nos inserimos. Precisamos hoje, sem dúvida, de uma igreja firme nos seus princípios, nos seus valores, uma igreja que se alicerce, em última análise, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós lemos lá em Isaías o seguinte: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esta é a palavra do Senhor. É a palavra que sai da boca do Senhor. Não volta nunca vazia para Ele, mas faz aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para que o Senhor a designou. A palavra de Deus. Como é que chega a palavra de Deus até nós? Porque é na dependência da palavra de Deus que nós temos de viver. E a palavra de Deus chega até nós. Qual é a primeira palavra de Deus? João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logo de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra viva de Deus. Portanto, tudo aquilo que vem ao redor, a palavra escrita, que é aquela que nós temos, a palavra bíblica, é ainda uma palavra que se baseia e que conta a história e que desenvolve os princípios e os valores que o Senhor Jesus Cristo anunciou como palavra viva, como o Verbo de Deus, o Verbo que estava no princípio, antes do princípio, e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, esta é a palavra viva. Temos a palavra escrita. No Salmo 19 nós temos uma coisa muito interessante, porque temos uma grande ênfase na palavra que também nos é transmitida através da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus, diz no Salmo 19. Os céus manifestam... eu até vou porque é um texto tão bonito que eu até vou... Eu gosto muito dos salmos, sabe? O Salmo 19, eu gostaria que vocês o referissem nas vossas Bíblias. Era um salmo que eu não tinha marcado aqui, mas o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras. Deles não se ouve som algum e, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Portanto, o que nós lemos é a força da natureza a revelar-se. Aliás, é interessante que muitas vezes, nas minhas discussões e debates com ateus, eu digo assim: vocês precisam de olhar para a natureza e ver a beleza da natureza e tudo aquilo que ela nos dá. Vocês precisam de olhar para uma rosa e ver a beleza da rosa, das várias rosas, das várias variantes, e verem como Deus trabalha tão bem, de uma forma tão bonita, para que nós nos encantemos com aquilo que Deus nos diz através da natureza. Portanto, a palavra de Deus nos vem. Porque é interessante que logo no versículo 7 do capítulo 19, a palavra da natureza se transforma na palavra escrita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do
do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E por aí adiante. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é a fonte do nosso viver, da nossa existência, do nosso trabalho. E nós temos essa palavra viva, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ao redor do qual se constrói a igreja. A igreja como comunidade de amor, a igreja como uma comunidade interdependente e solidária, a igreja que em certos momentos é um autêntico hospital que cuida dos seus doentes, que cuida dos seus filhos, que responde às necessidades e às carências. E quantas vezes as pessoas chegam aqui doentes, chegam aqui deprimidas, chegam aqui cheias de dificuldades, sem saberem o que vai ser o seu futuro. E de repente, como já tivemos a oportunidade de ouvir aqui o testemunho da nossa irmã, de repente algo trabalha nas suas mentes e o Espírito do Senhor fala e as vidas se transformam, não é? Que milagre! Nós podemos contar histórias umas atrás das outras de como o Evangelho transforma as vidas. Um dia ouvi a história muito engraçada quando nós estávamos a estudar na Suíça de uma família que era alentejana e que tinham chegado ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo através de um colportor. Um colportor era um daqueles que vendiam Bíblias e andavam pelo país e vendiam Bíblias e deixavam Bíblias. E então deixaram lá uma Bíblia, um Novo Testamento e começaram a ler. E uma pessoa converteu-se naquela altura, nos anos, se não me engano, nos anos 40 ou 50 do século passado. Isto de ser protestante, nomeadamente nas zonas rurais, era um Deus nos acuda, não é? Eram discriminados e tudo. Bem, nós ainda fomos discriminados aqui em Setúbal, logo no princípio do Evangelho. Eu ainda me recordo que eu era o único protestante no Liceu Nacional de Setúbal. E houve um certo bullying, isto em 1900, deixa-me cá ver a Belo Pego, 47, 50, por volta de 57. E então, ainda por cima era filho do padre protestante, reparem bem, do padre protestante, quer dizer, isto era um bocado esquisito, porque os padres em princípio não se podiam casar, eram celibatários, não tinham filhos, e eu era filho. E eu cheguei ao meu pai e disse assim, meu pai, chama um protestante e não sei o que mais. E ele pôs as mãos nos meus ombros, ali o meu pai que vocês viram naquelas fotografias. Olha, meu filho, quando te chamarem protestante, isto és protestante e com muita honra. Com muita honra. É verdade, pronto. Então eu enchi-me cheio de brilho. Sou católico, eu sou protestante como tu, e tu és católico. Eu era reguila naquela altura e não me ficava. E não. Portanto, rapidamente o bullying terminou, mas foi uma experiência muito interessante. Isto só para vos dizer como nós vivemos às vezes experiências muito interessantes de discriminação. Hoje, felizmente, há toda a liberdade e não há problemas desse tipo, mas aqueles que viveram, eu ainda me recordo, isto é... Quando a gente atinge uma certa idade, tem muitas recordações. Um dia andávamos a distribuir folhetos no bairro Carmona. Alguns ainda se recordam aqui do bairro Carmona, não é? Ali, exatamente. E então andávamos a distribuir folhetos e eu também era garoto, tinha lá os meus 13, 14 anos, era assim que a gente distribuía folhetos e tal. No bairro São Nicolau também, que era ali um caso sério às vezes. E então, pela primeira vez, protestantes de um e não sei o que mais, nem vou dizer as palavras, e com uma frigideira, queriam-me bater, eu lá fugi, e tal. Mas era assim, era só para vos dizer como é que nós, no princípio, realizávamos o trabalho de chegar às pessoas, dar folhetos e tudo mais. E depois havia aqueles cânticos que diziam: se me chamarem de protestante, se me chamarem de protestante, se me chamarem de protestante, para trás não volto mais. Portanto, quer dizer, a gente enchia-se de brilho e cantava estes hinos que nos dizem, sou protestante como um rei, se for necessário. Não, mas isto é só para dizer que éramos mesmo lutadores e os Bíblia. Eu há pouco tive a oportunidade de dizer que nós íamos para a igreja com as Bíblias, não levávamos smartphones, agora está tudo no smartphone também, mas levávamos a Bíblia e a Bíblia para que virem, e chamavam-nos os Bíblias, eram os protestantes, eram os Bíblias também. Portanto, belíssimos nomes de tempos gloriosos, mas que foi assim que o Evangelho surgiu, que surgiu a Igreja Batista, a primeira, a segunda, e é assim que nós hoje celebramos o Evangelho, com outros que chegaram, com outros que partiram, e nós damos graças ao Senhor, porque no princípio é o Verbo de Deus, no princípio é a pessoa de Jesus Cristo e tudo se constrói ao redor da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Emmanuel, que é Deus conosco, não é? Portanto, quero dizer, esta igreja, se quiser ter um enorme futuro, não é?
De acordo com o passado, ele tem de se construir ao derredor da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos, meus queridos irmãos, não tínhamos ilusões, no mundo em mudança. No mundo em mudança. E a mudança não é como na... Eu vivi ainda nos anos 50 e 60. Nos anos 50, eu vivi numa zona rural lá em Trás-os-Montes. Eu sou um apaixonado por Trás-os-Montes. Toda a minha família é lá transmontana, toda a família materna. Os Fontes são de lá do Val da Vilariça. Se não conhecem Trás-os-Montes e o Val da Vilariça, e Moncorvo, Vila Flor, e se tiverem oportunidade, vão por ali, que aquilo vale mesmo a pena ser visto. Mas eu não vim aqui para fazer propaganda de Trás-os-Montes. Bom, o que é certo é que vivíamos numa aldeia. A minha tia madrinha era professora primária numa aldeia que era literalmente medieval. Naquela altura a aldeia era assim. Estamos provavelmente em 1952, 53, 54, que foi quando eu fui para lá. Já era nascido nessa altura. Quer dizer... Não sou velho, mas sou antigo. E então, qual era o meio de transporte? Eram burros, mulas e machos. Havia lá 2 ou 3 cavalos das pessoas mais ricas, os cavalitos. Mas de resto era assim. Não havia luz elétrica. Nós ainda tínhamos lamparinas como do tempo de Jesus, de azeite. E aqueles candeeiros a petróleo e tudo mais, era isso que existia. Quando alguém tinha um Petromax, que já era assim, que dava já uma certa luz, era raro. Bom, e eu fico impressionado, olha, muito obrigado, meu irmão. Está bem. E eu digo assim... E eu gostava muito daquilo. Eu agora, quando vou lá, e já não vejo nem burros, nem machos, vejo só antenas parabólicas. Eu digo assim, não há dúvida que o mundo mudou muito. Agora reparem, uma pessoa que naquela altura não havia telefones. Quando nós precisávamos de ir ao médico, bem, normalmente as doenças eram tratadas por aquelas mesinhas e aqueles tratamentos das aldeias, que passavam de tradição em tradição e tudo mais. Mas de vez em quando havia qualquer coisa problemática e então tínhamos de ir à vila, a Moncorvo. E então para ir à vila era assim. Íamos até à Quinta da Portela, que era mais ou menos 1h30 a cavalo, depois por umas fragadas, depois estava lá a caminhonete que passava, era numa daquelas caminhonetes com o nariz assim à frente, pá, nunca mais me esqueci, e depois então íamos ao médico, era o único médico ali, naquela zona alargada das vilas e das aldeias. Agora nós protestamos porque não temos um médico constantemente à nossa porta, não é? Sabem uma coisa que eu vos quero dizer, isto por causa dos médicos e do Serviço Nacional de Saúde e de todos os protestos? Nós não somos um país católico. Dizem que somos um país católico, mas não. Nós somos um país protestante. Protestam os médicos, os enfermeiros, os polícias, toda a gente protesta. Como é que podem dizer que é um país católico, não é? Somos um país protestante. Hein? Toda a gente protesta. Mas ainda bem, porque eu vivi ainda durante 20 e tal anos quando não se podia protestar. Portanto, nós damos graças pela liberdade e por todas essas possibilidades, mas isto só para vos dizer que nós vivemos num mundo em mudança e eu fico impressionado, meus queridos irmãos, quando peço, está ali o meu smartphone e quando eu ligo uma videochamada para os meus amigos no Brasil ou para os meus amigos no Japão. E eu digo assim, que mundo! De antes havia um telefone lá na rua do Novo Lavador Municipal. Vocês ainda se recordam da rua do Novo Lavador Municipal e dos lavadores ali? E então ia-se a uma casa, que o meu pai ainda naquela altura não tinha telefone, para fazer um telefonema. Hein? Meus queridos irmãos, o mundo é um mundo em mudança. E nos últimos 10 anos a revolução tecnológica é absolutamente impressionante. E com a inteligência artificial, eu fico maravilhado. Um dia destes, a minha filha que trabalha com isso, apresentou-me um texto assim, que tal que parece este texto? Pronto, e eu digo assim, está aí um toque de Fernando Pessoa. E ela, não, isto é o GTP ou GPT. Chat GPT. E eu digo assim, não quero crer. Alguns professores, por exemplo, na universidade, dizem assim, agora já não, quer dizer...
exames e tudo mais escritos, não temos de voltar às velhas provas orais, que é para ver se isto é feito pela inteligência artificial ou se é feito com base nos conhecimentos dele. Portanto, isto tem trazido mudanças e interrogações e perplexidades extraordinárias. Este é o mundo em mudança em que nós vivemos, meus queridos irmãos, mas é neste mundo que a Igreja tem de testemunhar. É neste mundo que a Igreja tem de atuar. É neste mundo que a Igreja tem de ter impacto. É neste mundo que nós temos de ser relevantes. Temos de ter uma mensagem para anunciar. E, meus queridos irmãos, a mensagem do Senhor Jesus Cristo é a mensagem que permanece quando tudo o resto muda. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós sabemos. E sabemos isto não só com base na nossa experiência pessoal, mas sabemos isto com base na própria história da Igreja. Porque durante muitos séculos, em muitos momentos e em muitas circunstâncias, procuraram destruir a Igreja. E nunca conseguiram, mesmo os poderes mais poderosos. No fim da Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês já ouviram falar num grande ditador soviético, era o Stalin, Joseph Stalin. Foi um grande criminoso. Ele e Hitler, em termos de crimes hediondos, de massacres, de genocídios. E então, no fim, ele foi um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, a Rússia sofreu muito com as invasões da Alemanha nazi e no fim ele ficou senhor de toda a parte oriental da Europa. Polónia, Hungria, Roménia, que era a zona do Pacto de Varsóvia naquela altura. E um dia disseram-lhe assim, olha, temos de ter cuidado porque na Polónia a Igreja Católica tem muita força. Era lá a expressão cristã, era a Igreja Católica. E ainda hoje tem muita força. Eu e a minha mulher ainda estivemos o ano passado lá e vimos essa força e essa impressionante presença. Mas o Stalin, como bom ateu e inimigo de tudo o que era religioso, disse, e quantas divisões militares é que eles têm? Agora reparem, meus queridos irmãos, o que é certo é que o comunismo caiu, nem explodiu, implodiu com tanta corrupção. Inimigos de Cristo. Hitler, que falava no Reich, no Império dos 1000 anos, caiu no meio das maiores destruições ao fim de 12 anos. E a igreja que eles queriam destruir, impôs-se. Seja no seu ramo católico, anglicano, batistas, metodistas, presbiterianos, é a igreja que se afirma ao longo dos séculos. E perguntam, então, onde é que está a nossa fragilidade? Eu não sei se tive a oportunidade de dizer aqui na Escola Bíblica Dominical, mas isto é verdade. No princípio do comunismo na China, que é hoje uma potência ainda em crescimento, havia cerca de 2 milhões de cristãos na China. 2 milhões de cristãos na China. Foram expulsos todos os missionários e toda a gente. Houve uma enorme perseguição. Tentavam destruir a igreja. Destruir as Bíblias, tudo o que falasse do Evangelho, porque a religião era o ópio do povo. E meus irmãos, 30 anos depois, quando a China se abriu e deram mais liberdade para as igrejas e tudo mais, ainda não há muita liberdade, mas há bastante mais liberdade do que antes, sabe quantos eram os cristãos só por testemunho pessoal, palavra a palavra, boca a boca? Foram avaliados em 50 milhões. Sem potencial nenhum, sem nada. Mas, no poder do Espírito Santo, a igreja continua, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Portanto, não se esqueçam, como diz o Senhor Jesus, nestes tempos de incerteza, nestes tempos de imprevisibilidade, nestes grandes interrogações que nós vemos no mundo. Sabem que hoje nós vivemos num mundo de política internacional de grandes poderes que nem o Trump, nem o Xi Jinping, nem o Putin, nem o nosso primeiro-ministro sabem o que vai acontecer. Bem, então em Portugal não sabem porque vamos para eleições, não é? Há sempre estas... Mas quer dizer, vivemos neste mundo de imprevisibilidades, de interrogações, de perplexidades. E neste mundo assim que é, e não estou a dramatizar, porque é mesmo assim o mundo, não se esqueçam de uma coisa.
Hã? A igreja do Senhor Jesus continua. A mensagem do Senhor Jesus continua. A mensagem que nós trazemos é uma mensagem de vida e de vida abundante e de vida eterna. E ninguém consegue destruí-la, porque podem nos destruir, podem nos massacrar, podem nos perseguir, como está a acontecer hoje em certas zonas do mundo, não é? Uma das coisas que me impressionou aqui há uns anos atrás, os meus irmãos provavelmente não se recordam, mas um grupo de cristãos maronitas que foram apanhados pelos islâmicos radicais na Síria, 22. E eles tinham de negar o cristianismo. E eles disseram que não. E foram publicamente decapitados. Isto aconteceu há coisa de 30 anos ou 20 e tal anos. Não é? Mas eles disseram, não. Como os velhos cristãos. Lá nos coliseus romanos e tudo mais, a palavra do Senhor não morre porque nós assumimos com coragem a nossa fé. E nós estamos preparados para dar a vida por Cristo e pela palavra. Portanto, meus queridos irmãos, neste tempo de ansiedade eu gostaria de ler um texto que se encontra em Mateus. O Senhor Jesus sabia que o mundo é um mundo em que as ansiedades, as interrogações, as incertezas são qualquer coisa normal. E então, no Sermão do Monte, que é o grande sermão de ensino do Senhor Jesus, no capítulo 6, versículo 25, ele diz esta coisa que parece estranha, não é? Porque como é que isto pode ser verdade? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas, todas elas. Mas, e este é um versículo que todos nós devemos saber de cor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós andarmos muito preocupados com tudo aquilo que é o nosso dia-a-dia, porque queremos mais, e não há dúvida que hoje valoriza-se muito mais o ter do que o ser, não é? Então, meus amigos, nós vamos andar ansiosos mesmo. Mas se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, muitas destas coisas nos serão acrescentadas. E então diz este texto 34 que tem servido para mim e para a minha família de uma forma especial. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, mas estamos doentes, temos problemas, vamos para os hospitais, não é motivo. Evidentemente, nós às vezes nos inquietamos, faz parte da natureza humana. Mas não devemos viver obcecados pelas ansiedades, pelas inquietações, por tudo aquilo que às vezes nos deprime. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas quer dizer, não é só pronunciar isto, é viver isto. Nos momentos de crise, nos momentos de aflição, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu vou-vos contar uma história que aconteceu na nossa família com a minha filha. A minha filha, hoje com 51 anos, é viúva. Ela... O meu genro, aqui há uns anos, teve um problema canceroso no pâncreas e foram 5 anos muito difíceis. E pronto, foi muito difícil para mim ver a minha filha e os meus netos órfãos e tudo mais. E eu um dia perguntei à minha filha como é que ela aguentava toda esta circunstância tão difícil na sua vida. E ela disse, olha, meu pai, Mateus 6,34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Ela dizia-me, se eu me for preocupar ao pensar no que vai acontecer amanhã, eu vivo numa permanente angústia. Mas basta já os problemas de hoje. O dia de amanhã está nas mãos do Senhor. E Ele vai cuidar. Que maravilha, não é?
mesmo nos momentos mais angustiosos, mais dolorosos, nós podemos dizer, confiamos nele. Ele cuida de nós. E Ele cuida da igreja. Portanto, neste tempo de grande mudança, de grandes aflições, de coisas que nos acontecem inesperadamente e que nos doem muito, nós devemos afirmar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, porque o mundo está nas suas mãos. Há um espiritual negro que se canta em inglês, mas há uma tradução. He's got the whole world in his hands. Ele tem o mundo inteiro nas suas mãos. Ele tem a ti e a mim nas suas mãos. Ele tem o bebezinho nas suas mãos. E isto é verdade. Isto é verdade. Ele tem o mundo. E, portanto, nós confiamos que no meio de todas as mudanças e nas circunstâncias difíceis que às vezes nos apanham e nos fazem tremer, nós podemos dizer que... E depois é esta coisa impressionante. Aqui há dias, já foi há uns 3 ou 4 anos, ainda eu era pastor da igreja, era o fim do meu pastorado, uma família muito endinheirada, mas muito, muito fiéis na obra do Senhor. No acidente brutal, a senhora, fundadora de uma grande fábrica e tudo mais, morreu num acidente de viação. Ficou com o cinto de segurança no pescoço e pronto. Foi terrível, foi terrível. Ela era uma senhora muito, muito fiel e a filha e o marido, mas não imaginam. E não imaginam como os pastores enviessem nestes momentos que a gente não tem palavras. Não é? Mas estivemos ali com eles e olhem, que coisa fabulosa. O genro Rui, que hoje frequenta a nossa igreja, ele dizia assim, pastor, eu nunca esperei esta reação. Eles não se revoltaram contra Deus, não. Aceitaram. E não há dúvida que eu disse assim, olha Rui, ele ainda não fez uma decisão, mas está a assistir lá. Assim, Rui, isto é assim, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque se não for essa paz de Deus que excede todo o entendimento, nestas circunstâncias a gente perde a cabeça, a gente zanga-se com Deus. Bem, até o profeta Jeremias às vezes se zangava com Deus, não é? Portanto, quer dizer, às vezes eu costumo dizer, às vezes nós temos o direito de nos zangarmos. Mas devemos sempre pensar que, em última análise, Ele tudo faz bem, embora nós às vezes não compreendamos. E é interessante que o testemunho, neste caso do sogro e da esposa, tem levado este homem, aliás, com uma posição muito elevada na banca, a dizer assim, pastor, não há dúvida, o Evangelho faz qualquer coisa na vida das pessoas. Faz muito na vida das pessoas, transforma-nos. E é isso que a igreja aqui tem o dever e o privilégio de fazer. Não apenas através dos membros desta comunidade, mas através do impacto que esta igreja deve ter, não é? Como eu há pouco disse, temos um enorme passado à nossa frente, porque temos o passado de fé, de dedicação, de sofrimento, de dores às vezes, de perseguições e tudo mais, mas temos um enorme futuro à nossa frente, não é? E é isso que eu digo nos momentos mais difíceis na nossa vida e quando as coisas não correm bem. Espera aí, o passado às vezes é complicado. Mas se a gente... Eu gosto muito daquele hino, não sei se cantam aqui ainda os hinos do cantor cristão, que diz assim, conta as bênçãos, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma dizias de uma vez e has de ver surpreso quanto Deus já fez. E é isto que acontece na vida. Eu não queria cantar no solo, mas pronto, isto acontece, não é? E então a maravilha é precisamente ver quando a gente, espera aí, isto parece que está muito escuro, parece que as coisas estão... E começamos a olhar para trás e assim, mas e neste momento? E neste momento? E neste momento? E de repente a dizer, que coisa! Como Deus tem estado presente, como Ele tem sido algo de... Este é o milagre da nossa fé. É por isso que eu queria terminar com um texto que todos vocês conhecem, que é em 1 Coríntios 15:58, que diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Portanto, Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Setúbal. Firmeza nos nossos princípios, nos nossos valores e convicções. E sabem quais são os nossos princípios, valores e convicções? Eu vou-vos dizer. Há pouco, como estudamos na Escola Bíblica Dominical, essa graça maravilhosa. É pela graça que nós somos salvos, pela graça. Não fazemos nada, Deus nos oferece, Deus se revela e nos oferece a salvação. Depois, um dos valores fundamentais da fé cristã, nunca se esqueçam, é o perdão. O Senhor Jesus, como há pouco tivemos a oportunidade de lembrar, a sua última oração intercessória foi na cruz do Calvário, orando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Também a mensagem da reconciliação. Nós às vezes zangamos-nos lá em casa com a mulher, zangamos-nos lá em casa com os filhos, ou os filhos. Quer dizer, isto às vezes acontece. Aliás, o problema não, a ideia da reconciliação é fundamental, particularmente na família. Não é sem o princípio do perdão e da reconciliação que alguma vez eu conseguiria viver com a minha mulher e ela comigo 54 anos quase, não é? Porquê? Porque há perdão e reconciliação. E assim a gente pode dizer: nunca me passou pela cabeça divorciar-me. Torcer-lhe o pescoço uma ou outra vez, ainda vai que não vai. Mas divorciar-me nunca, não é? Porque, de facto, às vezes acontecem coisas dessas. A gente tem circunstâncias difíceis. Espera aí. O apóstolo Paulo diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira, sobre a vossa zanga. Diz lá em Efésios, não é? Portanto, nós devemos trabalhar no sentido da reconciliação. No sentido, espera aí. Às vezes põe-se o sol 1, 2, 3 vezes, mas devemos estar atentos que o mandamento do Senhor é que nós nos devamos reconciliar. E reconciliar é aproximar-nos e recriar todo um mundo novo. Costuma-se dizer que zanga entre namorados é renovação do amor. Portanto, reconciliação. E a paz, como há pouco disse, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, não é? E como diz o apóstolo Paulo no fim do capítulo 13 de 1 Coríntios, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas a maior de todas é o amor, não é? O Senhor Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E amá-lo de toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças, com todo o nosso... Quer dizer, dar-nos todos no nosso amor a Deus. E depois ele diz uma coisa: e neste grande mandamento se sintetiza toda a lei e os profetas, quer dizer, todo o Velho Testamento, toda a mensagem profética, tudo se resume, se sintetiza, se subsuma neste maravilhoso mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não se esqueçam, o amor é das coisas mais deliciosas. Porque é que nós tantas vezes damos cabo do amor, não é? Porque é que tantas vezes nós escolhemos o caminho do ódio, o caminho da desavença, o caminho da dissensão? Mas que coisa triste. E nunca deixemos, é por isso que o apóstolo Paulo diz que nunca devemos deixar que as zangas se prolonguem muito tempo, porque as raízes de amargura, como diz o autor de Hebreus, quando não são cortadas, elas crescem e corrompem-nos e destroem-nos. Portanto, meus queridos irmãos, nesta igreja que eu tanto amo e que tenho a honra e o prazer de estar aqui hoje convosco, sempre abundantes, sempre produtivos na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho de evangelizar, de fazer missões, de construir comunidade, trabalho que nunca termina, é uma obra sempre num processo de continuação e de reforma. Esta é a atividade da igreja. Regresso ao início. Qual é a nossa ação ou o nosso lugar na igreja hoje, neste mundo em mudança, neste mundo altamente tecnológico, neste mundo em que eu já costumo dizer que já não estou assim muito preocupado com os meus filhos, mas começo a estar preocupado com os meus netos. Qual é o mundo em que eles vão viver, não é? Com todas estas mudanças climatéricas, com todos estes tufões, que qualquer coisa que aqui há coisa de 20 anos não acontecia, ou 30 anos não acontecia, e de repente nós vivemos neste mundo que muda tecnologicamente, muda em termos climatéricos, muda em termos políticos, interrogações em todos os lados. Meus filhos e irmãos, o que é que permanece quando tudo muda? A palavra que sair da minha boca. A palavra que sair
da minha boca, não voltará para mim vazia. Portanto, é nesta esperança, nesta certeza, nesta convicção, nesta luta permanente, na dependência do Espírito do Senhor, que nós vamos continuar. E, se Deus quiser, quando se celebrarem os 60 anos, eu cá estarei. Pá. Vamos agradecer mais uma vez o pastor Abel. Quero aqui dar as últimas informações, agradecer a todos que estão aqui. Lá fora, ali na entrada da igreja, nós temos esse cartão. É o cartão das informações sobre o nosso culto de Páscoa, ok? Lembrando, 6h30 aqui, 7 horas lá no Parque da Bela Vista, 9 horas da manhã, café comunitário aqui, e 10 horas o nosso culto de Páscoa. Mas você pode pegar um, ou pegue 2, ou pegue 3, leve para casa, ore durante a semana e convide uma pessoa para estar aqui na próxima semana, ok? Ali tem muitos. O pessoal da recepção já está passando lá. Você passe ali, leve 2 para casa, entregue para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, convide ele para que no próximo domingo ele possa estar cá conosco, tá ok? Mais uma vez, pastor Abel, obrigado. Irmã Isabel, obrigado por estar aqui conosco. Tá bom? Nós vamos orar e depois nós vamos passar o vídeo para encerrarmos a questão do culto. E nessa oração, queria dar honra ao pastor também, Rogério, para que viesse aqui à frente, orasse para nós e fizesse também a interpretação da bênção apostólica. Se queres também dar uma palavrinha, pode ficar à vontade. Só terminar, posso terminar com a oração? Termina, ore e pede a bênção. Permitam que traga as saudações do pastor André, a futura terceira Igreja Batista de Setúbal, a qual agora colaboro e que me pediu para apresentar saudações. 50 anos é quase a minha idade. É parte da minha vida aqui passada e não é tão importante aquilo que eu fiz para a igreja, mas é muito mais importante aquilo que Deus fez na igreja. E para isso damos glória ao Senhor, porque estes anos são anos memoráveis, são anos que ficam na nossa memória para sempre. Que Deus abençoe, continue a abençoar esta igreja e termino com aquela expressão, com aquela palavra que é uma das minhas preferidas. Portanto, meus queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, pela tua proteção nesta igreja, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por aqueles que, Pai, imbuídos do espírito missionário, aqui, Senhor, implantaram esta igreja sob tua orientação, sob a orientação do Santo Espírito. Nós te damos graças, Senhor, por aquilo que foi feito, não pela obra humana, mas pela obra do teu Santo Espírito, Senhor, que orientou, que deu, Senhor, esse espírito missionário para que essa igreja tivesse crescido, Senhor, e hoje subsista como um farol, anunciando que, na verdade, Cristo é o Rei. Te pedimos, Senhor, tu continues a abençoar e que abençoes, Senhor, a liderança da igreja, de maneira que, Senhor, o teu Santo Espírito os possa iluminar sempre e que a tua palavra, Senhor, jamais deixe de ser pregada aqui e também, Senhor, nas futuras missões que, querendo o Senhor, serão abertas, porque esta é a missão da igreja: progredir, avançar. Ide é a tua mensagem.
Senhor, te agradecemos por tudo quanto tens feito e por aquilo que vais fazer. Em nome e por amor do Senhor Jesus, te agradecemos todas as bênçãos. Amém, amém, amém.